carro requer 300 kJ de energia para superar a resistência do ar, que é o que chamei de força de arrasto aqui, e manter uma velocidade constante de 20 metros por segundo por uma distância de 1 km. Qual é a força da resistência do ar exercida no carro? Então veja, um carro ele só se move numa pista devido à força de atrito estático entre a roda do carro e a pista. Se houvesse óleo na pista ou a pista fosse muito lisa, tivesse um pneu careca, o carro não sairia do lugar, ele ficaria patinando sobre o asfalto. Porque a gente teria em cena aí a força de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético diria o seguinte: olha, o seu carro vai deslizar e não vai sair do lugar. E essa força de atrito cinético ele é contrária ao movimento do carro. O que faz o carro andar para frente é a força de atrito estático. Imagine você pegar um carro, coloca esse carro em cima de uma pista de gelo. Esse carro ele não vai sair do lugar. Por mais que você acelere, você utilize o motor do carro, ele não sai do lugar, porque ele está deslizando. Há uma força de atrito cinético aí. Então, o que vai acontecer é o gelo vai derreter. Então, isso ilustra o que move o carro para frente, é a força de atrito que a gente chama de atrito estático. E essa força de atrito estático ela não dissipa energia. E é essa força de atrito estático que vai empurrar o carro para frente. Então, isso aqui é para ilustrar o seguinte: nem toda força de atrito é contrária ao movimento, né? E o exemplo é essa aqui, essa força de atrito estático. Primeiro, ela não dissipa energia, então nem todo atrito dissipa energia. O que dissipa energia é o atrito cinético, a força de atrito cinético, que provoca deslizamento. A força de atrito estático, ela provoca rolamento das rodas do carro. E é por isso que a gente tem que calibrar o pneu do carro, para que a gente tenha menos pontos de contato entre a roda do carro e a superfície. Então, quanto menor o ponto de contato, maior será a eficiência da força de atrito estático. E isso é força de atrito estático que empurra o carro para frente. Então, essa força de atrito estático é ela que vai balancear a força de arrasto, a força que o vento exerce no carro. E o exemplo está aqui nesse desenho, né? Então, veja que a velocidade do carro, esse bloquinho ilustrando o carro aqui, a velocidade dele é para frente, né? V. E ele se move com uma velocidade constante. Isso acontece porque o somatório das forças aqui é igual a zero. Então, a força de arrasto é igual à força que o solo imprime ao carro. Então, ele consegue se mover com velocidade constante. Eu quero saber qual é a força da resistência do ar exercida no carro. Eu quero saber que força é essa, como eu faço para avaliar essa força. Aqui eu posso utilizar o conceito de potência, porque está sendo fornecida aqui a energia, está sendo fornecida a velocidade e a distância. E posso utilizar também o conceito de trabalho, né? Porque eu tenho uma relação entre força e deslocamento. Então, essa resistência do ar ele vai causar uma dissipação de energia. Esses 300 kJ aí vão ser dissipados, né? Então, essa declaração do problema fala que esses 300 kJ são dissipados numa distância de 1 km, quando o carro se move a 20 metros por segundo. Então, essa é a energia para fazer o carro se mover. Então, eu posso definir algo que já foi falado nessa aula 9, que é a tal da potência média. Então, a potência, a definição dela é qualquer energia por unidade de tempo. Então, vai ser a variação de energia dividido pelo intervalo de tempo. Isso é potência. Agora, coitado, não vamos confundir a letra P de potência com P de peso. Tá bom? Então, cuidado com isso. Como é que eu vou saber quando é peso e quando é potência? A unidade, né? A unidade de potência é watts e a unidade de peso é newton. E a outra definição de potência, também, eu mostrei na videoaula, eu posso definir a potência média como produto da força externa vezes a velocidade. Então, eu posso escrever a potência por uma forma e por outra, né? Como passar de uma para outra está lá na videoaula. A questão é a seguinte: quanto vale essa velocidade aqui, né? Quanto vale a velocidade? A velocidade ele fala que é constante, né? Como a velocidade é constante, eu posso utilizar que x é igual a x0 mais v0 vezes ΔT. Ou posso escrever aqui ΔX é igual a v0 vezes ΔT.
Então daqui eu posso tirar o intervalo de tempo. Então implica que ΔT vai ser igual a ΔX sobre V. Então meu ΔT aqui vai ser o ΔX, que é dado, que é 1 km, 1000 metros, dividido pela velocidade, que é dado, 20 metros por segundo. Então ΔT, o intervalo de tempo para percorrer essa distância de 1 km com a velocidade constante será de 50 segundos. A energia é dada, então eu posso calcular a potência. Então daí, a potência média vai ser igual aos 300 kJ. Kilojoules é 10 ao cubo, joules, dividido por 50 segundos. Então daqui a potência média, 300 dividido por 50 vai me dar 6.000 watts, ou uma potência média de 6,0 kW. Então aqui eu tenho a potência média nesse tempo de 50 segundos, quando o carro se desloca com uma velocidade constante. Então essa é a potência desenvolvida. Então veja o seguinte, veja que a outra definição de potência média é força vezes a velocidade. Então daqui eu posso tirar a força. A força vai ser a potência média dividido por V. Então a força 6,0 kW dividido por, era 20 metros por segundo, né? 20 metros por segundo. Então a força aqui vai ser igual a 300 newtons. Aí eu vou botar aqui um destaque, tá? Lembre-se que V é constante. Então daí, pela segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual a zero. Então aqui implica que a força de atrito estático menos a força de arrasto é igual a zero, tá? Então as forças são iguais. Então a força de arrasto é igual à força de atrito estático, ok? Então o que acontece aqui é o seguinte, a força de atrito estático empurra o carro com uma força de 300 newtons e a força de atrito, ou a força de arrasto, na verdade, né, do ar, impede que o carro avance com uma força de 300 newtons. Então é por isso que ele se move com velocidade constante. Essas forças são iguais em magnitudes e têm a mesma direção em sentidos opostos, né? Então